Oi, pessoal, a gente está aqui de novo, mais um Abafo São Paulo Viesp Cast, com meu irmão André Negrini. Obrigada! E hoje o nosso convidado especial é o Osmar Rodrigues, da Travel Class, que está associado há mais de 10 anos na Abafo São Paulo Viesp, com a Cláudia Trabalhe, Olá. que cuida do relacionamento com todo o turismo, com associado, com fornecedor. Precisou falar com a gente? Pode chamar a Cláudia se não conseguir falar comigo. Com certeza. Bem-vindo, meu querido. Como que você tá? Tudo bem? Vendendo muito? Tudo bem. E você, como que você tá? Também. Muito obrigado pelo seu tempo, sempre. Que é isso. Eu que tenho que agradecer pelo convite. Ó, a gente não tem receita de bolo aqui, só tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo, né? É uma apresentação rápida de quem é você e da agência. E como que o turismo entrou na tua vida? Desde pequeno você olhava o avião passando e falou, quero trabalhar com isso, quero realizar sonhos, caiu de paraquedas. Conta pra gente um pouquinho da tua história e fala um pouquinho da agência pro pessoal que não te conhece. Então, desde criança mesmo. É mesmo? Só que foi muito engraçado, porque eu mudei da água pro vinho. O meu pai me levava muito no aeroporto de Congonhas. Lembra quando tinha o parapeito? Eu não posso falar qual época, senão vão descobrir minha idade, né? Vai saber, é. Então ele me levava aos domingos, pegava o metrô, descia na estação ali mais próxima, acredito, acho que era Jabaquara, um ônibus, para ver os aviões pousarem e decolarem em Congonhas. E meu sonho era ser comandante, piloto de avião. Legal. Mas no meio do caminho as coisas foram mudando, eu fui crescendo, estudando outras áreas e, de repente, arrumei um emprego. Olha que engraçado. Fui mudando as coisas, esqueci um pouco do... A carreira era futebol, que era aquele negócio de criança de 12, 13 anos, futebol. Esqueci da aviação. Só que o meu primeiro emprego de office boy foi na Praça Dom José Gaspar, no miolo, que eu chamo de Triângulo das Bermudas, que é a Avenida São Luís, Consolação e Ipiranga, que formam um triângulo, né? Que ali concentrava a maior parte das agências, operadoras e companhias aéreas. Meu primeiro emprego foi na Holiday Tours, como office boy. Meu Deus. Isso é 95? Isso, 95. Olha! Olha! 95. Vamos descobrir minha idade, ó. Eu não vou falar. Nas idades aqui. E trabalhei por 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos. Aí eu saí. Olha que loucura. Se apaixona pelo turismo, aviação, saí. Fui ser vendedor de consórcio na Volkswagen do Brasil. Uau! Mudança radical. Mudança radical. Esqueci de novo do turismo. Trabalhei mais um tempo, fui promovido a gerente dentro do consórcio nacional. E aí eu reuni um grupo, me tornei mergulhador, certificado. Formei um grupo para Fernando de Noronha de amigos, médicos, engenheiros, advogados e eu, vendedor de consórcio, gerente de uma concessionária. A dona de uma operadora, Galásio Turismo, que vendia somente Cuba, não sei se está ainda no mercado. Olha, vamos. Ela me convidou, por que você não vem ser um promotor, um agente de viagem para divulgar o turismo de mergulho nas escolas? Eu falei, não, eu tenho um emprego razoável, eu tenho 22 anos de idade, não, né? Um pouquinho mais. Já sou um senhor. Um pouquinho mais, você falou 95, né? Um pouquinho mais. Eu tenho 25 anos de idade e tenho um excelente salário, eu não vou mudar a minha carreira. Aí ela falou uma vez, aí eu formei outro grupo, ela me convenceu, fui parar no mercado de turismo. Que legal. Daí, nunca mais saí, estou aqui agora. Apaixonado pelo que faz. Apaixonado pelo que eu faço. E essa é a minha história. Meu nome é Osmar Magalhães Rodrigues, tenho 30 anos de turismo e comecei assim no mercado. Caraca. Que E bagagem. essa virada, para você virar o empreendedor dono do teu negócio, como que foi? Então, a Galásio Turismo, por ser uma operadora na época que trabalhava com Cuba, muito limitada, não tinha destinos, e como eu visitava várias escolas de mergulho, né, que formava mergulhadores, né, mergulhador básico, depois eu entro nesse detalhe para explicar as categorias, e as escolas reclamavam que não tinham um produto adequado.
E tinha já algumas operadoras que se intitulavam operadoras de turismo subaquático, mas elas não eram operadoras. Elas compravam o produto, ensacavam e vendia para as escolas. Então tinha mais um intermediário. Quarteirizava, vamos Quarteirizava, dizer assim. exato. E nesse meio caminho, a dona Thaís, né, dona Thaís Eugênio, ela foi casada com um ex-diretor da Transbrasil, senhor Luiz Carlos Loyola, que no momento ele estava como diretor da Nortur Operadora. Nortur Operadora que pertenceu ao Banco Pinto Magalhães Português. Caraca, que aula de Tem história aqui, meu. História Tem do que ir turismo, pra aula lá gente. dos alunos lá do Paulo Souza. Ele já deu aula no Construindo o Futuro É, também. tem que- Ah, legal, foi muito legal isso. E aí eu me vi, falei, puxa, larguei meu emprego, eu tinha um salário legal, um salário bom na época, vamos falar em torno de 4, 5 mil dólares, né? Que eu fiz a conversão na época para mudar para o turismo e não estava ganhando. Eu falei, nossa, que loucura que eu fiz na minha vida. Aí eu fui tocar lá na Nortur, Loyola, preciso de um emprego. Aqui você tem Caribe, aqui você tem produto A, aqui você tem produto B. Eu preciso voltar a ganhar dinheiro. Eu larguei por uma ilusão e eu agora vi que o turismo não é ilusão. Eu tenho condições de ganhar. Mas né? eu preciso ter um leque maior. Sim, eu Ampliar, preciso né? de mais Ampliar. Prateleira produtos. no mercado, né? Aí ele me enrolou por 30 dias. Aí eu fui uma vez lá, 2. E a dona Sandra Teixeira e o senhor Divaldo Garcia, que eram sócios da empresa, viram, quem é esse rapaz que tanto vem aqui? Aí ela perguntou, eu respondi. Pode contratar agora. Nossa, foi Pode assim? contratar agora. Não, mas a Thaís vai ficar brava comigo. Falei, mas Loyola, eu preciso sustentar meus filhos. Papagaio, cachorro, galinha, né? Eu tô sem ganhar dinheiro há meses. Aí demorou uma semana, arrumaram tudo bonitinho. Fui para lá e começamos a operar os produtos. Eu fui levando os produtos de mergulho, como deveria ser confeccionado, como tinha que ser montado. E aí eu passei a visitar as escolas de mergulho e comecei a ter sucesso, porque de fato eu estava numa operadora e as escolas de mergulho é como se fosse o agente de viagem intermediador, Entendi. igualzinho. E aí eu cheguei com os produtos muito bem elaborados por uma operadora consolidada no mercado e com preço adequado, sem um sobrepreço. Entendi. Aí eu comecei a aglutinar várias escolas. E eu vim com a ideia de respeitar a escola de mergulho e não vender para clientes direto, que isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque mesmo. um operador ele não pode vender para um cliente, a não ser que ele seja um operador próprio e não tenha canal de distribuição. Não sou a favor de operadoras que têm a sua operação, loja no shopping, vende para o cliente direto e também quer angariar vendas através do seu agente. E eu entrei com essa ideologia em 98 no mercado que a Nortur operadora não atenderia a Pax direto, não atenderia o cliente, somente através da escola. E aí eu fui ganhando crédito com as escolas de mergulho, porque eu perguntava, onde você fez o seu último curso? Porque você tem um curso Open Water, que é mergulhador de águas abertas, que é o básico, chamado depois o Advanced, o avançado, que já pode mergulhar à noite, uma profundidade maior. Legal. Aí o Rescue, que é de resgate, o Dive Master, que ele já pode ser um guia de turismo subaquático, né? Pô, que legal. Instrutor, e aí várias partes, mergulhador de naufrágio, né? Aí a gente perguntava, qual foi a última escola que você fez um curso ou fez uma saída de mergulho? A escola X. Então o senhor vai receber seu voucher, seu material na escola X e nós pagávamos a comissão. E assim nasceu o Osmar no Turismo. E o destino Colômbia, San Andrés, ninguém conhecia. A Nortur Operadora ela chegou a ser a coordenadora do pool de operadoras para divulgar o destino Colômbia no Brasil.
Aí o meu diretor, Divaldo Garcia, que ele era o operacional, abriu um mapa, porque naquela época, né, nós tínhamos o Panrotas, viu, Panrotas? Estou falando de vocês, hein? Não tinha o iPhone, não viu? tinha iPhone? Panrotas, estou falando de vocês. Nossa, Ó, eu não sou dessa época. a não. gente abria para pegar assento nos voos, tudo, para ver como era a configuração da aeronave. Ele me abriu um mapa. E estava começando a internet de escada. Ele abriu um mapa, Osmar, o que você acha dessa ilha aqui? Falei, essa ilha deve ter mergulho, porque não tem nada ao redor a não ser o Mar do Caribe. Pelo que eu vi aqui, está a leste da Nicarágua, bem na direção da capital, Manágua. Falei, deve ser... Nunca ouvi falar em San Andrés. Isso em 99. Nossa. Ele falou, então pega, vai para lá, a semana que vem. Vai conhecer. Vai conhecer. Aí peguei um dos melhores fotógrafos, instrutor de mergulho, o dono da Explorer, que hoje não existe mais, Maurício Andrade. Vamos para lá. Aventura, hein? Cheguei desesperado, Desbravou. porque foi bem aquela época que o Bill Clinton estava fornecendo helicópteros para a Colômbia por conta do narcotráfico. Era uma cooperação do governo americano e se falava muito nos cartéis de Medellín, cartel de Nossa. Cali, Pablo Escobar. Eu falei, eu vou chegar em Bogotá, e isso já do turismo há 3, 4 anos. Eu vou chegar em Bogotá, vão colocar bomba na minha mala, vão colocar cocaína, aquele negócio. Caramba, bicho. Passado 4 dias de mergulho, eu falei, o único risco é você não querer voltar. Aí eu comecei a usar esse jargão em todas as escolas. Olha, carretel, imagina, slide Nossa. para apresentar. Não tinha iPhone, não tinha notebook. Então ia para Curitiba, na Aquanauta, na Divers University de Brasília, pingando de escola em escola no Brasil com um slide para Nossa, eu apresentar o lembro dessa destino. E aí o mergulhador, o viajante, o passageiro perguntava, mas a Colômbia tem um risco? Eu falava, o único risco é você querer ficar. Nossa. Aí, por incrível que pareça, passado 10 anos, a Colômbia lança o único risco é querer quedar-se. Ah lá. Vamos ligar pro Dr. Marcelo, aproveita o seu benefício como um associado da BAV e vamos entrar com uma ação contra a Colômbia, que esse jargão. Eu já Esse jargão é meu. Eu falo bastante. Se vocês não me vamos contarem, eu embora, sou vamos uma tagarela, hein? Vamos embora. Aí juntou com uma galera aqui que também gosta Não de falar. quase nada, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de você como associado, né? Boa. É uma pessoa que já está mais de 10 anos na família, Ju? Mais de 10 anos na família. Eu cheguei na BAV São Paulo, ele já estava, né? Porque, para quem está assistindo aí e não sabe, eu era só a Viesp. Cheguei na BAV São Paulo em dezembro de 2019 e unificamos e viramos uma só. Então, aí que eu conheci o Osmar, quando eu vim fazer essa unificação. Eu brinco, né? Sempre falei que a BAV antiga, não desmerecendo os outros gestores, presidentes, mas eu falava que era o feijão amigo, que tinha o grupo, que era muita fanfarrice e poucas ações voltadas para o associado. E eu resolvi ser a BAV, porque você precisa ter um certificado, você precisa ter uma associação, você precisa ter um respaldo, você precisa dar segurança para o seu cliente que você é afiliado a uma associação séria. Só que eu não via movimento, eu não via ela muito inerte, não tem um termo para dizer porque é perigoso, pode ser até pejorativo, Entendi. mas eu via ela muito inerte. E aí, com a nova gestão, que ela chegou em 2019, isso. O Fernando assumiu em outubro de 2019. Depois o Fernando... E aí ele me chamou em dezembro de 19. O agente de viagem começou a enxergar algumas melhorias, como apoio jurídico, conversa, bate-papo. Ele já vai acabar com o nosso quiz. Ele já vai entregar todos. Já vai. É isso mesmo, mas é importante ele entregar. É você que Se está eu- ó, contando. Tá Vai, tá ótimo, certo, tá pode perfeito. continuar. Apoio jurídico e... Conta lá para aquela câmera ali, ó. Com Pro certeza. cara que não é Importante, ainda. eles entraram numa época que eu até brinco, né? Que eu tive uma pane em 2019
Vamos falar disso. A gente quer tocar nisso aí. Esse período da crise sanitária, acho que é importante. Não, foi até antes. Foi antes? Foi antes. 2019 eu tive uma pane, porque a gente trabalha muito sob pressão, prazos, não pode cair uma reserva, você prejudica uma família, né? Deixando cair uma reserva, depois de recebido, ou mesmo que não recebeu, você falou, está confirmado, você tem a obrigação de entregar aquele sonho para aquela família, o casal em lua de mel, ou quer quem que seja numa viagem. E aí eu fui fazer um tratamento, porque eu entrei, sabe aquele burnout, acho que é isso, que é chique falar agora burnout, né? Acredito que seja. E eu fui fazer um tratamento. Sorte que eu fui parar num médico, num psiquiatra, e estava medicado 6 meres antes da pandemia. Caraca. Nossa. Porque se eu entrasse com esse burnout, acredito que deva ser, né? Porque na época, agora as doenças mudaram de nome, né? Eu teria entrado em pane. Mas Aí depois isso é um assunto lá para frente, né? Eu acho que é importante a gente falar disso. Podemos falar agora também, né? Pode, Nessa... depois a gente já está volta falando nos nossos benefícios. É acho ele mais que o nosso associado falar da nossa associação, que é coisa melhor, gente. Eu acho que já matou os benefícios, porque... eu acho. Sabe o que acontece? A gente fala como a gente só tem 1 hora de podcast, se a gente falar dos benefícios todos, você vai falar 5 minutos. 5 É isso. Porque é verdade mesmo, né? Mas assim, acho que o próximo grande encontro, acho que a gente pode falar da feira, né? Do meeting, né? Sim. Que a gente vai encontrar e vai certeza. ser... Claro que vai ter os cafés da manhã, mas eu acho que esse é um evento... Esse é um evento maior, né? Maior. Que a gente espera... O ano passado a gente recebeu 182 profissionais do turismo. E para 2025, 10 e 11 de dezembro, coloquem aí na agenda, aqui em São Paulo, no Meliá Paulista. A gente espera cerca de 250, espero você esse ano. Com certeza eu irei. São os proprietários dessas agências, né? É um Estarão evento que a gente presentes. faz só para os associados, né? O André teve a oportunidade de estar painelista ali com a gente. E é só para vocês que são associados. É um momento que a gente traz pessoas de outros mercados para que elas tragam outros olhares para nós, sabe? A gente sair um pouquinho da nossa caixa. Isso é um pouco da bolha, né? Isso, exatamente. E trocar ideia com outras praças, assim. Eu falo que o que eu mais gosto do evento, além das palestras e tal, é o happy hour. Ah, porque você gosta de Danone? Porque eu gosto de tomar um Danone. E é porque eu vou conversar com o cara lá de Bauru. Saber com o que ele você. está vendendo. Me fala de mergulho. Trocar Me fala o de network, mergulho. né? Pô, você sabe tudo de mergulho. Eu tenho uma escola ali que eu posso atacar. Vamos fazer alguma isso. coisa junto? Porque a gente é família. Então, eu acho que é legal a gente trocar essa ideia. E aí o cara que está lá em Bauru, né? Ou você mesmo, né? Que tem agência em Barra Bonita. Pode fazer um grupo junto com ele aqui. E porque aquele jargão antigo, né? Uma andorinha só não faz verão. Isso né? mesmo, é verdade. E o meeting tem tudo isso, né, André? O meeting são 2 dias de evento, com 2 almoços, com happy hour no primeiro dia. Então, a gente fica até tarde ali, que é o momento da gente conhecer o associado. E o associado saber, de fato, quem nós somos, de trocar informação. Enfim, gente, eu gosto tanto do que eu nós faço. vamos ficar que eu até vou amanhã aqui até falando, né? não tem. Só as 2 diárias no Meliá já praticamente pago o ano todo de associação. Porque certeza. hoje uma diária no Meliá daquele Paulista, é 700, R$800. Ah, eu acho que é mais, né? Olha, É mais. Você tá falando uma tarifa gente, essa daí. É, bem uma mais. tarifa É, gente. bem mais. É mais É. que isso. É que eu acima tava de- fora. Aquele agente associado que É isso. fora de São Paulo, ele vem para o meeting e ele tem 2 dias de hospedagem, sabe? Isso daí garante como que diz? Um conforto. Um conforto e da porta do metrô, não precisa nem vir de carro. Quem quiser vir de ônibus, pode parar na rodoviária, pegar o metrô, sai na porta. E sem falar que ele está numa região Maravilhosa, privilegiada para a noite. Inclusive, ele curtia a região da Paulista ali, que tem vários restaurantes, Vários. casas Mas você tá noturnas e assim falando- por diante. Exatamente A proposta essa, é né? essa. E assim, teve agentes de viagem que saíram de manhã, sabe que eles falaram, Cláudia, eu vou conhecer tal destino aqui em São Paulo, porque eu não conheço, porque eu quero trazer um grupo para cá. Vale a pena. Sim. Porque vem gente de Presidente Prudente, muito longe, né? E são Agências. pessoas que, por mais que são paulistas, né? Eles estão a 400, 500 quilômetros de São Paulo, eles não passam todos os dias Sim. aqui.
A não ser quando eles vão fazer um voo internacional que passa por Guarulhos e passa de passagem. isso mesmo. O né? cara prefere ficar na sala VIP do que fazer um rolezinho. São Paulo, e tá em São maravilhoso Paulo, São Paulo. Que é uma né? loucura, né? De repente o cara não tem tempo, né? Apesar de eu ser 100% emissivo, nada receptivo, mas São Paulo tem tantos atrativos quanto uma Londres, quanto Tem. uma Madrid, Tem. como Nova York. Eu mesmo, no dia 26 agora de abril, minha esposa comprou um City Tour, que é um City Tour fantasmaglórico, que sai de trás do Cemitério da Consolação. Olha. Caramba. Maravilhoso, com um ônibus novo. A comissária, né, que é uma drag que se veste um ator de fantasma, passa pelo cemitério, passa pelo Andraus, passa pelo Joelma, passa para Líbero Badaró, Que legal. pelo Martinelli, Top. que são todos aqueles lugares e com uma história pelo Pátio Colégio. Eu não conhecia esse tour, sendo morador, nasci em São Paulo. Cara, eu quero esse Paulistano, contato né? depois, hein? Paulistano, Eu vou da levar- Gema, né? Se existe paulistano da Gema. Fala o meu, que nasci nas mocas, Belo. Meu, né? Belo. Belo. É da Gema. Então, o indivíduo venha de Presidente Prudente, de Ribeirão Preto, para aproveitar, inclusive. Né? Show de bola. Vamos voltar então aqui para essa linha do tempo. E aí você falou um pouquinho desse burnout 6 meses antes da pandemia. E como que você viu a crise sanitária? Assim? Você acha que foi um divisor de águas para os agentes? O pré, o durante, o depois? O que você pode falar sobre isso? Olha, foi um divisor de águas, sim, André, porque as empresas que estavam preparadas, com capital de giro, elas conseguiram Caixa, né? relaxar, né? Vamos dizer assim, relaxar entre aspas. No primeiro momento da pandemia, a gente achava que era uma coisa que ia ser de 3 meses, não era uma gripezinha, tá? Desculpa, mas não era uma gripezinha. E a gente achou que ia ser uma coisa rápida, passageira, mas infelizmente ela perdurou por 2 anos, né? Foi assustador, né? Você sair em São Paulo para buscar alimento que era permitido, né? Você vê as ruas totalmente paradas, né? E aí, no primeiro momento, foi entrar com cancelamento, e a BAV já estava nesse início com uma campanha: não cancele, É, isso mesmo. Remarque. porque você vai estourar uma cadeia se você cancelar. Você vai acabar com a agência, você vai acabar com o operador, você vai acabar com a companhia aérea, você vai acabar com o hoteleiro, você vai acabar com o teu business e você vai acabar com o teu lazer. Você vai desestruturar um país, um planeta inteiro. Todo o ciclo, o mundo depende, querendo ou não, do turismo. A gente pode falar aviação, o turismo sustenta a carga da aviação. Então, a BAV já entrou com essa campanha, né? A gente já começou a perceber as mudanças. Só que nesse meio termo, vinham as informações totalmente desencontradas, Não sabia mais que era certo, as PLs, né? As MP, as medidas provisórias, vinham Eram quase que diárias. quase que diárias. Era e a gente... puxado trabalhar do lado de cá, viu? Ju, era Era difícil, muito, né? Juliana. Nossa Era difícil, a Senhora, gente não pra sabia o que mim- fazer. Foi difícil. E nesse primeiro momento foi aquele negócio de enxugar gelo, e aí depois que parou o comunicado com os clientes, né? Não foram 100, nem 2, nem 3. Na Travel Class nós tínhamos mais de 600 clientes para embarcar. Nossa, Nós é tínhamos muito. casamentos, Meu. grupos. Caramba. E aí a correria e alguns clientes que não chegam a 2%. Eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. E explicar, meu senhor, o dinheiro não está em minha posse, Nossa. ele não está em posse do hoteleiro, ele não está em posse da companhia aérea, porque a companhia aérea, a gente explicava dessa maneira, ela já pegou o dinheiro da sua passagem, do seu bilhete e já pagou combustível, já pagou o leasing dela. O hoteleiro já pagou o mantimento, os alimentos, Exato. ele já pagou toda a infraestrutura. Eu já gastei o seu dinheiro, o mundo já gastou seu Tem dinheiro. uns 3% aí na mesa. Se você quiser levar os 3%, Né? você leva. Nem 3 tinha, eu Nem acho. 3 mesmo. tinha Então, mais não tem naquele como. momento. Isso daí é um evento de força maior.
Um planeta nunca passou por isso, né? Só terremotos, mas são fatos isolados. Isso é o mundo que fechou. O senhor tem que entender, não é só o senhor que está nesse, né? Isso é verdade. E a gente começa a ver a BAV muito preocupada e se movimentando, né? Com as medidas provisórias, com todo esse lado, e começou a dar um aparato, um amparo psicológico, porque ela estava trabalhando e mostrando, nós estamos aqui, correndo com vocês, e tudo que saía de informação do governo estava lá sendo comunicado imediatamente para a gente. Então, a gente criou até um grupo de WhatsApp na BAV nessa época, desculpa te cortar, que ele estava só na Viesp. E aí, a BAV começa a mostrar o seu verdadeiro valor, porque depois que a pandemia começou a parar, melhor, ela não tinha acabado, ela não tinha cessado. E alguns países abriram suas fronteiras. Automaticamente, mesmo com a pandemia, mas o país abriu, o cliente tem direito de viajar, porque as companhias aéreas voltaram, os voos voltaram, e aí começa a remarcação. Algumas empresas, por uma questão de ética, não citarei nomes, tá? Mas algumas empresas começaram... não, o cliente tem tanto de crédito. Peraí, vamos lá. Se o cliente ia embarcar na sazonalidade A, ele tem direito de viajar na sazonalidade A. Se ele ia embarcar na sazonalidade B, Réveillon, Páscoa ou qualquer data festiva, ele tem direito a embarcar nessa data. Ele já seguiu o slogan que foi criado. Não cancele, remarque. Ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Agora cabe nós, agente de viagem, nós, operadores, a fazer a nossa parte. Claro. Junto com os fornecedores e hoteleiros. Companhia aérea, ele não pediu cancelamento, não tirou dinheiro do seu caixa. Hotel, idem. Transferista, idem. Então, cabe prestarmos o serviço para esse indivíduo sem que ele tenha que pagar qualquer diferença. Sim. E aconteceu isso no final da história? Muito. Eu tive, desses 600 passageiros, eu vou falar por baixo, 600 clientes, você tem 4 numa família, 5 na outra, um grupo de casamento com 60, outro com 20 e assim por diante. Tivemos casos que chegaram a 50 ou mais casos, no qual o operador A, o operador B, mandava um crédito supostamente que o indivíduo não faria 1/3 da viagem com o mesmo padrão da hotelaria. A BAV chamou a responsabilidade e falou para todos os seus associados, qualquer negociação com qualquer operador, e não foi operador pequenininho, operadores gigantes, né, com jurídico enorme. A BAV, em cópia, resolveu caso por caso. E eu vou falar uma coisa para vocês, associado, e você que não é, tá? Se eu não tivesse com a BAV e não fosse associado à BAV há 10 anos, eu estaria com prejuízo hoje, com mais um prejuízo de mais de 2 milhões de dólares. Por baixo, tá? A BAV copiava e falava com o diretor da empresa, chamando o diretor, colocando o diretor e o jurídico da empresa, por favor, resolva esse caso do meu associado. Aí nasceu a conciliação com o fornecedor. Bem na pandemia, com Juliana, com 2 crianças de 1 ano e meio. Gêmeos, a Juliana dentro de casa com gêmeos, desesperada com gêmeos e cuidando do associado. Eu lembro Foi assim que a gente se conheceu. Foi assim. Foi fácil, né, Ju? E eu vou dizer uma coisa. Felizes. Amém. Com 98% dos nossos casos resolvidos. Graças a Deus. E eu sou uma pessoa que eu não tenho muito filtro. Eu falo aquilo que tá. Eu falo a verdade. Não tem. Não, eu não vou fazer lobby pra ninguém. Não tem mimimi. Não tem mimimi. Tá? E se não fosse a BAV. Cara, você até me arrepiou agora. Se não fosse a BAV, eu teria um prejuízo enorme, como vários agentes de viagem. Não fizeram para mim, porque eu sou o Osmar, bonitinho, os olhos azuis. Eu nem tenho olhos azuis, tá? E já tô carequinha. Se fosse uns 30 anos atrás, poderia ser. Então, a
a BAV fez isso para todos os associados, sem peso, sem medida. Sem exceção. Sem exceção. Que bacana. E a gente cara, via você falar isso. a BAV acompanhando, inclusive os executivos. Eu falava, não tem problema, estou copiando a BAV. Gostei, aí, tá vendo? Até hoje isso acontece, gente. Até hoje isso acontece. Estou copiando a BAV. Copiou a Bávia, não precisa nem responder. Inclusive, eu vou até copiar você, ó, vou contar de um caos novo. Eu tô com um caso de uma gestante que mandou um atestado não, mandou um laudo, né? E o exame de ultrassonografia, que ela tá com 6 semanas, né, de gestação, e em janeiro ela vai contar na 38ª semana, praticamente dando à luz, né? Em trabalho de parto. Nós pedimos para a companhia aérea, através de um operador, também não vou citar o nome, o operador ontem me respondeu que a companhia aérea não pode atender no momento só 30 dias antes do embarque. Mas no próprio site da companhia aérea, né, tá lá escrito 38 semanas de gestação. Não pode embarcar, exceto com acompanhamento médico. Com laudo, médico, né, que autoriza. com laudo que autorize o médico dentro da aeronave. Então a cliente ela quer antecipar a sua viagem porque Sim. ela não está doente, ela está grávida. E eu acho que uma mulher grávida merece todo o respeito, né? Com certeza. E no próprio site da companhia aérea está isso. E aí, não, vai aplicar multas. Resumindo, Vou que é? receber um e-mail. Vai receber. O jurídico da BAV, e eu vou dizer uma coisa, 100% de aproveitamento. Que coisa linda, né? Porque o associado tem que usar os benefícios, né? Tem que realmente mandar esse e-mail, usar, né, Claudinha? Com certeza. Tem que tá lá, né? A gente tá aqui para isso. E a gente foi se conhecer ao vivo bem depois, né, Osmar? Bem é depois. muito depois, assim, bem depois, muito bem depois. depois. Bem depois. Nossa, que bacana que você falou. Osmar, e você, viajante, cara? Fala um pouquinho do cara, quando você veste o papel do viajante, assim. Pô, é a parte mais legal. Qual que foi a viagem da sua vida e qual que é a viagem que você tá nos seus planos que você não fez ainda, mas tá no radar? Então, viagem, eu escuto às vezes de amigos ou de clientes, qual é o destino mais legal que você já foi? Vou ser bem sincero, não existe. Sempre o último é o melhor. Não, nem o último, porque cada destino tem a sua, seu lado pitoresco, tem sua peculiaridade. Não dá para falar que o mar de San Andrés é mais bonito do que a minha leoa, as minhas fotos que depois eu vou mostrar para vocês, no Quênia, em Masai Mara. Nossa. Ó, dá um close aí, Drazito. Dá pra ver? Boa. Apagou. Opa! Mas dá pra ver. Bota aí. Olha lá. Que legal. Ou você está no deserto mais antigo do mundo, que é na Namíbia, ou você está no rio Chobe, em Botsuana, ou você está num mergulho em Jardines de la Reina, em Invocado Cuba. Ele é É, invocado, hein? invocado, Ele você é sabe invocado, hein, bem. meu? Olha aí. Viajado, esse é viajado. Mergulhando, É, mergulhando esse é com os Caribbean Reef, com galha branca, galha preta, inclusive crocodilos de água salgada. Nossa. Então não dá para falar qual é a parte. Agora, uma coisa que eu tenho que fazer antes de morrer é a aurora boreal. Ah, eu não fui eu acho que ainda, todos não nós, fui né, ainda. gente? Todos Não nós. fui ainda, não fui ainda. A aurora boreal, então, é aquela que você sempre... Antes de eu me aposentar e morar na Suíça... Sim. a aurora boreal. Seus A aurora, dólares, a aurora dólares. boreal. Suíça. E que nem Fernando de Noronha. O que se diz de Fernando de Noronha? Meu Deus do céu. É maravilhoso. É linda, é fenomenal. Aí você fala a Costa dos Coqueiros, Maragogi, Japaratinga. Nossa. Tem um caos aqui que eu vou contar de Japaratinga, que eu tenho um amigo que mora no Recife. Há 9 anos atrás, quando ele foi para lá, a gente estava descendo a Costa dos Coqueiros, saindo de Maragogi. Aí nós paramos, eu falei, meu Deus do céu, eu não conhecia essa praia Japaratinga, porque era uma praia, um povoado com 3 mil habitantes. A gente passou no centrinho, aquela igrejinha nordestina, né? Sim. Igual aquela igrejinha que eu esqueci, acho que em Carneiros, né? É, Acho que é em Carneiros, Carneiros, né? Carneiros. Aquela cartão postal, só que no meio da cidade. E eu falei, meu Deus, água do Caribe, bar do Caribe.
Muito mais claro que Maragogi, muito mais claro que Porto de Galinhas. Azul a água. Azul. Aí eu olhei por um lado e falei, meu Deus do céu, aqui cabe um resort. Sabe qual é o resort que tá lá agora? Já Japaratinga Lounge. E assim, eu falei, meu Deus do céu, aqui cabe um resort. E aí, passado o tempo, e eu tenho essa Doutor foto. Marcelo, doutor Eu tenho Marcelo. essa foto. E eu tenho essa foto. Temos De mais novo, doutor Marcelo. Temos mais uma diligência e ocorrência. Então, para mim, agora, a parte mais empolgante, eu sempre falo para os meus clientes, não se programa para chegar 3 horas antes do voo internacional, se programa para chegar 4, ainda mais numa megalópole como São Paulo, né? E aí o pessoal fala, meu Deus, você não se acostumou, eu fico ansioso, parece que vai ser a minha primeira viagem, eu volto 5, 6 vezes para ver se minha máquina fotográfica, a minha lente, a minha roupa, quando eu vou mergulhar, aí é equipamento para tudo quanto que é lado. Fazer aquele check-in. Fazer aquele checklist de tudo. Checklist. E aí eu volto de novo, tá aqui o passaporte, tá aqui o visto. Quando é visto que você é uma tarjeta que nem Cuba, não tá no passaporte. Quando é um passaporte, o visto americano, que você tá com o passaporte separado. Aí vai e volta, eu fico totalmente ansioso. E aí quando eu escuto aquele barulho... Atenção, senhores passageiros do voo XPTO. Aí eu já começo, arrepia. É uma adrenalina. Que E legal. aí brincam comigo. Você gosta de sentar na janelinha? Amo sentar na janelinha. eu pareço... Eu não sei quantos 1000 voos já peguei na minha vida, mas toda vez eu quero sentar. Eu gosto de decolar, eu gosto de pousar. Eu gosto de estar na janelinha. É isso. Sensacional. Eu amo o que eu faço. Pô, você é uma inspiração, cara. Pô, tô empolgado com esse papo aqui. Que bom Posso que deu perguntar, certo. meu amigo? Não, você que é a nossa. Vamos, Ju. Eu quero que você conte para os nossos associados por que você é associado e para quem não é, eu quero que você diga que eles devem ser, que você conte aí por que eles devem se unir aqui à nossa família, por que a gente se refere à família. Quero que você conte um pouquinho dessa sua experiência. Lógico, lógico. Por favor. Eu vou até entrar numa redundância, voltar na pandemia. Imagina se eu não fosse associado da BAV, com todo esse problema que nós tivemos, né, sanitário no mundo, e eu não tivesse o suporte da BAV para intervir junto aos fornecedores. Alguns, não digo nem malandragem, mas por falta talvez de organização, de time, alguns grandes operadores resolveram enxugar o seu quadro, né? Não tiveram nem dó do ser humano. E aí, quando voltou às remarcações, eles estavam sem colaboradores. A informação vinha de qualquer maneira, era uma informação genérica, e nós, como sabedores, e procuramos entender sobre as medidas provisórias, sobre as leis, né, que viraram depois leis, né, e a BAV sempre nos comunicando sobre isso. E se não fosse a BAV, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês, eu estaria quebrado, literalmente quebrado, porque eu já não tinha mais capital de giro, não tinha mais nada, porque foi se dissolvendo, né? Se sobrou 20%, 30% do meu capital de giro pós-pandemia, foi muito, né? E a BAV deu toda essa sustentação jurídica. A BAV está sempre promovendo capacitações. A BAV está sempre se envolvendo com secretarias de turismo para dar um favorecimento para o agente de viagem, né? E nós, como agente de viagem, precisamos fortalecer cada vez mais a BAV, porque se você vai comprar um seguro, o indivíduo tem que ter a SUSEP. Se o indivíduo, você vai comprar um imóvel, o corretor tem que ter um Cresce. E nós temos que transformar a BAV numa certificadora de profissionais e acabar com o amadorismo, acabar com venda de milhas, essas coisas que atrapalham o nosso mercado, né? E a BAV está aqui para nos ajudar. E eu não solto mais a mão da BAV. Aê! Isso aí! É todo Ninguém mundo larga com a a mão mão de na ninguém, mão. né, Ninguém gente? larga a A mão de gente ninguém. tem que fazer um bordão em todos os podcasts. Todo mundo põe a mão aqui É isso. e a gente faz um por todos. Todos por um. Literalmente. É isso aí. E a gente sabe que a BAV tem colaboradores que são remunerados. Claro. É óbvio, ninguém trabalha de graça, né? Até meu relógio que eu tenho, ele é... Vou até fazer uma propaganda, é um Apple Watch, né? Ele tá sem bateria. Eu esqueci de carregar. Ele não funciona. Se eu não der papinha para ele, não funciona. Então,
mas é a única instituição, a única associação sem fins lucrativos. Ela está para proteger o agente de viagem. É isso. E nós temos que fortalecer. E você que é associado, traga o seu amigo que é freelancer, traz aquele indivíduo que tem um CNPJ do turismo para ser associado da BAV. Nós precisamos ter um número grande para pleitearmos junto aos órgãos governamentais, ao Ministério do Turismo, para que nós sejamos cada vez mais fortes. Com certeza. Eu acho que foi super importante você dizer que a BAV precisa dessa receita, né? Sim. Que o Bruno, que está presidente, ele é um agente de viagens associado como você, como o André, que paga lá o seu boleto de R$240 todo mês e responde com o CPF dele. Os 22 diretores eleitos respondem com os seus CPFs. Você imagina, a gente viaja R$240 por mês. Você não paga uma pizza. Se você for numa pizzaria boa, você compra uma garrafa de vinho e uma pizza. E eu vejo a gente de viagem não pagando uma associação que, para mim, eu pagaria até um pouco mais, tá? Mas não vai cobrar agora. Só que todo mundo, tá? Você não pagar uma associação que está te protegendo. Imagina o corpo jurídico que me safou de um prejuízo gigantesco junto com os operadores e fornecedores. Inclusive, até esqueci... Resolveu até um problema com o Hotel Aracur. Como ele não está no Brasil, não vou receber processo. O Hotel Aracur. Tá de olho. E o Dr. Marcelo, como eu estou prestigiando ele depois me defende qualquer coisa. O Hotel Aracur, eu tive um problema com um grupo que ficou $30 mil lá preso e a BAV ajudou a resolver. Mesmo um caso internacional. É isso mesmo. É importante alguém que tá dentro falar, sabe? Porque isso. às vezes a galera assim, a BAV é isso, a BAV é aquilo. O cara nunca foi associado, nunca participou. Não tem ideia. Não tem ideia, né? Então, assim, eu acho que é dar uma oportunidade para a BAV entrar no teu negócio e fazer a diferença, né? Então, isso é bacana. E vir perto, né? Entender como é que a gente está atuando. Porque a gente teve um período um pouco mais distante. Infelizmente, essa história existe, ela é real. Sim, ela é real, então, ela é real. A gente não pode Mas já tapar. passou, né, Ju? Não, mas a gente não pode tapar, né? O sol com a peneira, ela existe. A gente teve um gap, mas hoje a atuação é completamente diferente. Exatamente. Ela mudou da água para o vinho. Ela mudou muito, André. Muito, muito, muito. As pessoas... Não que eles não faziam nada, mas era uma associação proposta, né? com uma outra proposta. Eles estavam preocupados só com a feira, eles estavam preocupados somente, vamos dizer, com o oba-oba, com o relacionamento. Eles não estavam muito preocupados em proteger a cadeia que sustenta, né? E aproveitando o gancho, eu queria deixar bem claro aqui uma coisa, companhias aéreas, tá? Pesquisando, nós somos responsáveis por 70% das emissões, as agências de viagem, né? Nós somos responsáveis por 70% das emissões das passagens aéreas. Fica a dica. Prestem atenção, porque o dia que um agente de viagem resolver não emitir a sua companhia aérea, você vai ficar com 70% do seu voo vazio. E isso é garantia. E tirando as OTAs, hein? Com as OTAs dentro dessa conta, se colocar as OTAs, aí vai para 90%. Então, o agente de viagem, aquele que trabalha manualmente, sem venda online, que customiza a sua viagem, ele é responsável por 70% do movimento da sua companhia aérea. Delta Airlines, Iberia, KLM, se tratando de lazer e de corporate, tem uma agência de viagem atrás emitindo e fazendo o seu voo ficar cheio. Viu, companhias Estamos enchendo o seu voo, companhia. Estamos enchendo o seu voo. Dá um carinho pra gente, a gente só Dá quer um carinho. carinho. Volte às comissões. Ó, papo voou. Já praticamente acabou o nosso tempo aqui. Gente, foi muito rápido. Foi muito rápido, né, Claudinha? Que delícia. É muita história. Que né? legal. Fico Parabéns. feliz. Nós vamos fazer a Osmar. resenha. Agora você vai ter que voltar pra resenha. A resenha vai ser Legal. um papo só pra gente contar de viagem Boa. e tudo mais. E eu acho que... a gente tem presente pra ele, Tem né? presente. Tem presente. Que legal. A gente tem uma placa para você que é associado há mais de 10 anos, para você colocar lá na agência, mostrar para os seus clientes, tá? E Com muito orgulho. a gente é que tem essa felicidade de ter você aqui conosco. E André também tem um presente. É verdade. Todo mundo que associar e todo mundo que for associado também, a gente já deu esse presente para associado, a gente só precisa
organizar como a gente vai fazer, porque tem mais de 500 associados. 580 CNPJs associados. Mas a gente quer mais, gente. Muito Venham mais. pra essa A BAV família precisa. aqui. A BAV Venham precisa. pra essa família aqui. A BAV precisa porque ela tem que pagar o seu jurídico, ela tem que estar em Brasília, ela tem que estar resolvendo nossos problemas lá. Então, por Tem que favor. pagar a gente que tá aqui. Você na sua agência, faça a propaganda da BAV. É lógico, você vai ter que fazer a propaganda no canal certo. Não adianta você fazer para os seus clientes. Você tem que isso. fazer para o seu colega. Aquele grupo de WhatsApp que só sai... Exato. Ó, eu tô aqui Exato. e tal. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp com a gente de viagem. E se né? você me Ali. permitir, Claro, só um adendo. a casa é sua. Agente de viagem, tome muito cuidado, tá? Tá aparecendo um monte de associações com fins lucrativos. O que ela faz? Ela reúne você, tá? Para apresentar para um fornecedor X e no qual ela é remunerada por isso. Então, ela não é uma associação para te defender juridicamente, ela não está dentro do Congresso, do Senado, ela não está preocupada com você, ela está preocupada em angariar fundos, fazer fan-trips, no qual essas pessoas, os representantes, estão participando também desses fãs. E muito desses fãs você acaba pagando. Então, vale muito a pena você, ao invés de estar numa associação paralela, que foram construídas, não são sindicatos, pelo amor de Deus, que nós temos a Sindetur e também trabalha excelente, tem um trabalho excelente. São associações que usam o nome como se fosse uma BAV para ter benefício ao suor do seu trabalho. Então, não custa nada. Fornecedor, quem precisar de ajuda, eu te dou todas as dicas, não querendo ser melhor que ninguém. Estou à disposição no grupo da BAV, nós trocamos ideia dentro do grupo da BAV, nós nos ajudamos com dica de fornecedor, aonde comprar, qual a comissão, porque você vai receber a mesma comissão comprando direto ou se associando com essas associações. Então, ao invés de estar na associação do José, do Francisco, do Mané, venha para a única associação oficial do turismo, que é a BAV, a Associação Brasileira das Agências de Viagem. E quem está em São Paulo, SP, no estado de São Paulo. Quem está no Rio, RJ, e assim por diante. Então, essa é a única que pode representar o agente de viagem. Os demais estão com o intuito de ter lucros. Obrigada. 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 Arrasou. Arrasou. Temos Quer um a futuro propaganda? diretor, hein? Temos um É isso, futuro né? diretor, Temos hein? um candidato. É arrepiar Temos ver um candidato associado. aqui. Não, é arrepiar. Porque nós trabalhamos para vocês, né? É isso. Nós fazemos... são 24 horas. Essa daqui, se deixar, fica com 24 horas. E a gente está lá trabalhando, sempre pensando no agente de viagem. Nosso Gente, horário a nossa comercial é vida- sábado, né? É Sábado à isso. Eu noite. gosto tanto do que eu faço que os meus gêmeos de 6 anos dizem que eles vão trabalhar na BAV. Pô, eles vão crescer e vão trabalhar na BAV. E ai de quem falar que eles não vão, porque eles amam isso aqui. Com certeza. E o som mais gostoso depois do tutu? Olha, tem uma pergunta final para te fazer. Na verdade, não é nem uma pergunta. Como você é um cara que fala muito bem, tem essa voz Obrigado, eloquente, obrigado. né? A gente já queria te agradecer pelo seu tempo, pela Eu que agradeço. disponibilidade. E assim, como um agente de viagem, como um cara apaixonado por turismo, um cara que você falou, não tem papa na língua, que zela pela excelência, que sempre está atento aos detalhes, eu acho que nada mais justo que você deixar um recado para os seus clientes. Olhar lá na câmera ali e deixar um recado para os seus clientes, aqueles que realmente fazem a roda girar, aqueles que fazem o tutu acontecer, que fazem os meninos em casa ou quem for sorrir. Então, eu acho que dá um recado final, fala o que vem no seu coração para aquela galera que realmente acredita em você, acredita no seu trabalho. Já te agradecendo. É difícil falar dos meus clientes, que eu tenho uma clientela muito fiel, né? E quando a gente monta um roteiro de viagem, o agente de viagem que olha para o bolso do cliente antes do roteiro estar pronto, ele não está preocupado, né, com a satisfação, porque o nosso cliente, o meu cliente, ele está naquele momento especial. Qual é o momento especial? Ele trabalhou o ano inteiro, ele trabalhou 5 meses, cansado, médico, advogado, engenheiro, empresário ou CLT, quer que seja, qual a profissão, essa vida louca. Aí eu não tenho o direito de transformar aquele sonho dele em frustração. Então, toda vez que eu estou montando uma viagem, eu monto com o meu coração, com os olhos do meu cliente, o que ele quer e sempre
para surpreendê-lo. Como eu posso dizer, até engasguei que vem Vem no coração, né? Muita emoção, né? Não gerar expectativa, e sim sempre surpreender, né? Você entregar o seu melhor. Eu levanto, quando eu vou fazer um orçamento, eu levanto da minha casa, tomo um banho, estou indo para minha agência, hoje eu tenho que fazer um forfait, que nós falamos forfait, estou montando um roteiro, eu vou escolher o melhor hotel dentro do custo que o indivíduo quer propiciar. Às vezes, se ele quer fazer um roteiro X, que eu vejo que o budget não dá para fazer uma viagem legal, a gente recusa, a gente não trabalha com hotéis com pontuação baixa, não quer dizer que nós não trabalhamos com hotel custo-benefício, né? Que a Travel Class é uma agência de turismo de luxo, mas nós temos o nosso roteiro também custo-benefício. Só que eu tenho que colocar o indivíduo naquele lugar certo. Eu já fico imaginando ele olhando o peixinho, se ele for mergulhador ou tubarão. Se ele for fazer um safari, eu já fico imaginando ele tirando a foto de um leopardo. Eu viajo junto com o cliente. Então essa é a essência de um verdadeiro agente de viagem. Ele não pode se preocupar somente com a sua lucratividade, sim com conforto, com bem-estar, com alegria. Inclusive, eu tenho uma sala de troféus, tá? Eu brinco com todos os meus clientes. Se você está fazendo a viagem e no meio do caminho, faltando 2, 3 dias, você acha que eu mereço, traga um souvenir para mim. Eu tenho uma estante repleta, André. Boa. Ju, você não sabia, né? Não, essa não. Eu vou tirar a foto e mandar para vocês. Eu tenho uma estante repleta de souvenir. Eu tenho barco viking, eu tenho balão da Capadócia, eu tenho olho grego, eu tenho olho turco, que eu já misturei, não sei qual que é o grego, qual que é o turco. Eu tenho o tuk-tuk da Tailândia, eu tenho a pirâmide Chichen Itza, eu tenho a pirâmide de Tulum, eu tenho tantos souvenirs do mundo inteiro, dos 5 continentes. Eu só não tenho ainda da Antártida, tá? Eu preciso arrumar um cliente para ir para lá. Né? E eu brinco com os clientes, falo, se você achou a viagem legal, para mim, eu peço, tá? Eu sou descarado, tá? Se você achou que eu mereço, se a viagem foi 200%, nem 100%, nem 110%, 200%. Se você achou que eu mereço esse presente, é para eu lembrar dessa viagem que eu fiz para você e para sua família. Então me traga um souvenir, nem que seja de $1, €1. Eu tenho bebidas que eu guardo caixinha, caixa de... Imã, você deve ter vários também. Não, imã não, porque eles olham a estante, então eles colocam... eu tenho máscara de Veneza, eu tenho latinha de sardinha portuguesa, e assim vai. E eu, até bebidas, eu tomo e deixo lá e coloco um líquido da mesma cor e fecho para... cara é muito Mas perfeccionista. é interessante, você Esse olha e você fala, cada souvenir que você tem ali, você olha e fala, eu realizei um sonho. Um sonho. legal. Parabéns, Um muito sonho. legal. Então, eu faço com o coração. O meu cliente, o agente de viagem, desculpa, estou emocionado. Olho tá até de lágrima. Porque vem na cabeça, né? Se você olhar no meu Instagram, tem uns depoimentos, né? Isso é muito Um legal. depoimento de uma noiva que estava prestes a embarcar, entrou a pandemia. Nossa. Ela elogiando, falando. Então, são coisas que faz a gente até chorar, né? Sim. A gente perde até a respiração, porque na hora que eu estava contando para vocês, André, que você falou conta, você me colocou numa sinuca de bico, porque começa a vir um turbilhão de elogios de pessoas que elas são gratas, como se você tivesse feito a melhor coisa do mundo, porque eles saem daquele momento de cansaço, de estresse, de problemas na sua empresa, ou no seu trabalho, ou no seu consultório, ou como juiz de direito, e assim por diante. E aí ele é contemplado com um destino maravilhoso, com um hotel que a gente manda recomendações, com um receptivo que vai buscá-lo, trata com carinho, e aí o indivíduo volta totalmente renovado, com as baterias recarregadas, e ele volta te agradecendo, ele começa a mandar foto até do destino, olha, eu estou em tal lugar que você falou, e assim por diante. Coisa Então, mais é algo que impagável, emociona. né? Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem Demais. preço. não tem Parabéns. preço. Show de bola. Dado o recado. Né? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por Eu que mostrar agradeço. esse Osmar para todo mundo que está aqui assistindo. E desculpa por eu ter gaguejado no final, porque a gente trabalha com emoção. Quem gosta de turismo, primeiro tem que gostar de pessoas. Exato. Se você não gosta de pessoas, não trabalhe com turismo.
Você tem que gostar muito de pessoas, que a porque gente você fala. está montando uma viagem para mexer com o íntimo, com o sensível, com o paladar, com o olfato, com a visão. Então você está mexendo com os sentimentos das pessoas. Você tem que gostar de pessoas. Se não gosta de pessoa, o turismo não é a tua área. A não ser que você vai trabalhar, não desmerecendo o pessoal de financeiro, administrativo, mas você não pode Osmar ter o Senosmar. contato com o cliente. Osmar Senosmar. Show de bola, vamos encerrar. Obrigado, aqui. falei Valeu. demais. Obrigada, galera. Um beijo. Até a Obrigado, próxima. viu? Valeu. Tchau, tchau. Ai, ficou Arrasou. ótimo. Ficou legal mesmo?